Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Boa noite. Estamos aqui a cultuar o Senhor na noite desse dia, a trazer à memória tudo aquilo que Ele tem feito, tem realizado em nossas vidas na noite desse dia. Eu sei que você se encontra nesse lar hoje, querendo cultuar um culto presencial, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor vai visitar a tua casa na noite desse dia. Em Salmo, capítulo 121, Salmo 121 diz assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. O teu socorro, ele vai vir do Senhor. Talvez esperamos tantas coisas, mas sabemos de uma coisa: o nosso socorro, ele vem do Senhor. Queria estar chamando a irmã Luzia, a missionária Luzia, para estar orando por todas as famílias, por todas as pessoas que estão querendo cultuar a Deus e estão nos seus lares hoje, esperando uma oração, esperando um milagre do Senhor. Ora por todas as famílias na noite desse dia. A paz do Senhor, a igreja. Oremos, meus irmãos. Bendito e eterno Deus, maravilhoso, glorioso, poderoso e soberano Deus. Na noite desse dia, Senhor, eu te peço, alcança, Senhor, cada vida, Senhor. Toma, Senhor, o coração, toma seus pensamentos. Nesse momento ao qual nós estamos vivendo, Senhor, guarda, Senhor, as famílias. Alcança, Senhor, cada lar. Que a fé, Senhor, não venha a ser abalada, mas que tão somente venha confiar no Senhor Jesus Cristo. Toma, Senhor, esse momento, Senhor, que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, faça-se presente aqui e em cada lar que irá ver e ouvir. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu estarei louvando canções conhecidas e se você conhece, coloca a mão no seu coração, chame a sua família para louvar. A Bíblia diz que o louvor, ele chama a presença de Deus. Por isso, clame pela presença de Deus no seu lar, onde você estiver. Saiba que há um tempo determinado para todas as coisas. E Deus conhece a intenção do nosso coração. Leve seus problemas a Ele, porque Ele é o único que pode resolver e solucionar as nossas causas. É por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos no poder da oração. Louve comigo. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. É por isso que nós vamos levar os nossos problemas a Deus. Eu vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Louvado seja o nome de Jesus. Nós engrandecemos a tua presença, Deus. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram.
Eu creio no poder da oração. Não cesse de orar. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Eu vou levar meus problemas a Deus. Entregue tudo a Ele, entregar meus problemas a Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Cante comigo. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar. Manifeste a graça de Deus. Graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição em nome de Jesus te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Glória a Deus. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam e limpam. Tenha certeza que esse rio pode te alcançar neste momento. Por onde o rio, ele vai passar e transformar a sua vida. Tudo vai. Glória a Jesus. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Sacia nossa sede, Deus. Eu quero beber dos teus rios, Senhor, e sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber, eu quero beber da tua fonte. Tu és fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Continue esse louvor na sua casa, onde você estiver.
Crê que Deus pode te alcançar neste momento, assim como Ele está nos alcançando. Não cesse a sua adoração. Continue conosco aqui louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor em nome de Jesus. Graças a Deus. Cremos que o Senhor nessa noite tem uma palavra aos nossos corações. Está aqui conosco o nosso irmão, que é o preletor dessa noite, Pedro, está com a sua responsabilidade. Vamos orar pela vida dele. Querido Deus eterno e maravilhoso Pai, aí está, Senhor, teu servo, que nessa noite irá trazer a tua palavra, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Usa os lábios dele nessa noite, é o que o teu servo humildemente pede e já te agradece. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, você que está em casa, paz do Senhor. Estou muito feliz aqui de estar aqui, de trazer essa palavra de fortificação, palavra de renovo, palavra de motivação para você nessa noite. Então, se você estiver com aí, por favor, sua Bíblia, abra comigo em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, verso 19. Eu vou ler para poder adiantar um pouquinho o tempo. E ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, ele os abençoou, e partindo aos pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão, e todos comeram e se fartaram, e 2 pedaços que sobraram, tomaram 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E logo Jesus compeliu, ou mandou, os discípulos a entrar no barco, e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, e despedida a multidão, ele subiu para o monte, para orar à parte, e vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritando de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter que contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, porque o vento era forte, e começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. No verso 31, e imediatamente Jesus, ouvindo depois que Pedro clamou, disse, estendendo a sua mão, segurou e disse: ó, vós de pequena fé, porque tu duvidaste? E ele, subindo ao barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Ora, terminada a travessia, chegaram até Genezaré. Agora, por favor, você que está em casa, preste atenção aqui nessa palavra bem breve, que eu quero deixar para você como uma palavra de motivação, uma palavra de renovo. Mateus capítulo 14 vai retratar aqui da história de 5 pães e 2 peixinhos, e logo depois desse milagre, dessa multiplicação que você conhece, essa história, vai falar da tempestade que você também conhece, onde nada mais vai retratar de uma experiência onde Pedro teve devido a uma tempestade que ele andou sobre o mar. Logo depois que Jesus fez a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos, Jesus ele manda com que os seus discípulos entrem dentro do barco com a devida ordem: passemos para o outro lado. O interessante é que Jesus ele fala passemos se incluindo, né? Nós passemos na terceira pessoa, ele se inclui. Porém, ele manda os discípulos entrarem dentro do barco, mas ele não vai dentro do barco.
Jesus vai para o monte. E o que acontece? Mateus capítulo 14 vai retratar dessa história. Em Marcos capítulo 4, 5 e 6 também vai retratar de uma história que é também da tempestade. Só que o interessante é que ambos falam da mesma tempestade, mas eles colocam uma experiência e outros não. Por quê? Mateus descreve Jesus como rei. Marcos escreve Jesus como servo. Lucas escreve Jesus como judeu. E João escreve Jesus como filho de Deus. Então tem uma diferença. Lucas era médico, então ele consegue descrever a doença, falar o tipo de doença. Já Marcos e João não. Uma pequena diferença, que faz toda a diferença esse pequeno detalhe. Mateus vai falar da experiência que Pedro teve andando sobre as águas. Marcos não fala. E por isso eu quero ler esse texto aqui em Mateus. Por quê? Quando Jesus manda os discípulos entrarem dentro do barco, Jesus fala, passemos, mas Jesus não se inclui. E vai dizer que quando os discípulos entram dentro do barco, Jesus está no monte orando, falando com o nosso Pai. E vai dizer aqui que na quarta vigília da noite, se levanta uma tempestade de vento. Em outras versões, o vento era contrário. Eu estou lendo a versão King James. E o interessante é que quando fala isso, lembrando que isso aqui é a segunda tempestade, eles começam a temer. Só que na primeira tempestade que acontece em Mateus capítulo 4, Jesus está dentro do barco, você conhece a história, com o destino à Galileia, e quando uma tempestade se levanta de vento, eles estão desesperados, porque o barco começa a balançar, o barco começa a chacoalhar, a água começa a estar dentro do barco de tal forma que eles achavam que iriam perecer. E aí eles começam a pensar e falar assim, como é que pode? Nós estamos aqui desesperados e Jesus está dormindo na beira do barco, na proa do barco. E quando eles veem que não tem mais solução, eles vendo que não dá para fazer mais nada, eles usam o último recurso. Aí eles vão chamar Jesus só depois que eles veem que não dá para fazer mais nada. Eles chamam Jesus, acordam Jesus e falam, mestre, não tenhas que pereçamos aqui. Jesus não responde aos discípulos. Jesus se levanta e acalma a tempestade dentro do barco. Vou repetir para você prestar atenção. Jesus acalma a tempestade dentro do barco. Quando Jesus acalma a tempestade dentro do barco, Jesus olha para os discípulos e fala, homens sem fé. Por que homens sem fé? Porque existem pessoas às vezes que fazem isso. Você deve conhecer, mas eu espero que não. Que quando as coisas estão dando tudo errado, ao invés de eles chamarem e já orarem a Jesus pedindo socorro, eles esperam a situação tomar um rumo que assim, eu não tenho mais o que fazer. Sabe aquela pessoa que já está passando mal com febre há 3 dias e ao invés de já ir no médico, não, vamos esperar piorar, vamos esperar o quê? Quer esperar estar na beira da morte? Deixa eu te dizer uma coisa, você que está me ouvindo nesse momento, não espere a situação ficar horrível. Está dando errado? Já chama Jesus. As coisas estão dando outro rumo, já chama Jesus, já ora, já clama a Ele. A Bíblia vai dizer que clama a mim, responder-te-ei. O que você está esperando para clamar ao Senhor nessa tempestade que você está passando? Quer esperar o barco afundar? Mas não mantendo aqui o foco nessa parte, Jesus acalmou a tempestade dentro do barco, fala que eles não têm fé e continuam o destino. Logo depois, eles vão, chegando aqui na galera, fazem a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. E quando acaba a multiplicação, mais uma vez Jesus compele que os seus discípulos entrem dentro do barco. Agora é Marcos capítulo 6 ou Mateus capítulo 14. E olha o que acontece. Quando Jesus manda os discípulos entrarem, Jesus vai para o monte e os seus discípulos vão no barco. Só que mais uma vez, na metade do caminho, vai dizer que se levanta uma tempestade de novo no mar. Quando essa tempestade se levanta, os discípulos ficam desesperados. Agora pensa você de casa aí que está me ouvindo. Se na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco, com tudo isso acontecendo, os discípulos ficaram desesperados. Imagina agora que Jesus não está dentro do barco. Pensa comigo, como é que os discípulos estão se sentindo? Desesperado é pouco. Amedrontados, achando que iriam morrer. Mas sabe o que acontece? Na quarta vigília, Jesus desce do monte e vai andando sobre o mar em direção ao barco para poder salvar os seus discípulos. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo em casa. Jesus, ele sabe exatamente o que você precisa. E no momento certo, você pode ter certeza que ele vai vir andando sobre a situação que você está passando para poder resolver essa situação e te dar vitória. Eu creio nisso. E aí,
Olha interessante, quando Jesus está vindo sobre o mar, os discípulos não reconhecem, eles acham que é um espírito. Sabe o que é isso? É falta de intimidade e conhecimento do Deus que você serve. Quando você não conhece o Deus que você serve, quando você não tem tanta intimidade, eu leio a Bíblia, um capítulo por dia, isso não é ter intimidade. O que é ter intimidade com a pessoa que você conhece? Com todo respeito, é você chegar na casa do rapaz até abrir a geladeira. Isso é intimidade. O seu amigo que você chega e fala, como é que você está? Aperta a mão, já senta no sofá, já vai no quarto dele deixar sua mochila. Isso é intimidade que você tem com o seu irmão. Qual é a intimidade que você tem com o seu Deus? Você ora, você busca. A Bíblia também vai dizer que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu responderei. Entrega o teu caminho no Senhor, confia nele, mas ele fará. Você só confia em quem você confia, você só confia em quem você tem intimidade. Pessoas que você não tem intimidade, você não confia, você não entrega nada na vida dele. Confia no Senhor, tem intimidade com ele, intimidade vem com oração. E deixa eu dizer uma coisa para você, a oração, ela tem o poder de mudar a situação que você vive, está vivenciando, ou se ela não for mudar a situação que você está passando, ela muda você, ela fortalece você, a sua estrutura. E continuando o texto aqui, vai dizer que eles veem Jesus, mas Jesus, eles não reconhecem que é Jesus, acharam que era o Espírito. E quando Jesus fala, não temas, sou eu. E quando eles veem que é Jesus, Pedro é ousado, Pedro fala, se é tu mesmo, manda-te que eu vá até aí. Mas não era uma pergunta, era uma pergunta retórica. Jesus imediatamente fala, vem. Então pela ordem, pela palavra que Jesus libera para ele, Pedro anda sobre o mar. Não só pela palavra que Jesus libera, e sim pela um pouquinho de fé. Quando Pedro está andando sobre o mar, olha o que acontece. A Bíblia vai dizer que Pedro ele começa a dar atenção ao vento forte que estava batendo no seu ombro, em outras versões, ou ao vento forte que estava acontecendo na tempestade. E quando ele olha para a tempestade, quando ele tira o foco de Jesus e foca na tempestade, na situação que ele está vivendo, Pedro imediatamente já começa a lembrar, eu vou perecer, essa tempestade veio para poder me matar. E ele começa a submergir, começa a afundar. Só que o interessante é que Mateus capítulo 14 vai falar exatamente assim no verso 30. Mas ele vendo que o vento era forte, teve medo e começando a submergir, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E só depois no verso 31, e imediatamente Jesus estendendo a sua mão, segurou e salvou. O interessante é que Pedro, como estava afundando, Jesus com certeza já estava vendo. Jesus imediatamente já poderia salvar Pedro. Jesus imediatamente vendo que Pedro estava afundando, Jesus poderia ir lá dar uma ordem para o mar, levantar Pedro com a força do vento, mas não. Quando Pedro está afundando e só depois que Pedro clama a Jesus, Jesus vai lá e imediatamente puxa Pedro pela mão e salva. E quando puxa Pedro para cima, Jesus disse, homem de pouca fé. Repare que na primeira tempestade ele era um homem sem fé. Repare que na segunda tempestade agora ele é um homem de pouca fé. O nível já foi elevado. E por que o nível foi elevado? Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua fé, ela não vai ser elevada pelo milagre. A sua fé não é elevada dentro da igreja. Se você pedir fé para Deus, você acha que Deus vai depositar fé em você? Ou você acha que Deus vai criar situações onde você vai ter que decidir se você vai ter que exercer sua fé? Ou você vai querer ficar para trás? Do que adianta você vir num culto da vitória, da palavra de libertação sobrenatural de busca, e você querer exercer a sua fé dentro da igreja? O local onde você vai exercer a sua fé é durante a tempestade, porque durante a tempestade a sua fé vai te ajudar, e aí você vai decidir, ou eu exerço a minha fé aqui, profetizo sobre esse lugar como Ezequiel fez, ou eu não tenho fé e permaneço nessa tempestade e deixo ela me matar. E outra coisa, por que Jesus só salvou Pedro depois que ele clama? Porque existem situações que você precisa dizer para Deus o que você está precisando. Existem situações que você precisa declarar para o Senhor. Ei, o que você está passando aí? Na sua casa, não sei se você está me ouvindo na sua casa, no seu quarto, na rua, no quintal com seus amigos. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o que você está passando? O que você precisa? Pedro, mas ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que eu necessito. Ei, intimidade não é assim.
intimidade você precisa falar para o Senhor. Você precisa dar nome ao seu pecado. Você precisa dar nome ao seu problema. Você precisa dar nome à sua necessidade. Você precisa dizer: Senhor, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, mas eu estou aqui para poder declarar: eu preciso disso. Eu preciso de vitória financeira. Eu preciso de cura na enfermidade. Meu marido, minha esposa, meus filhos estão enfermos. Eu necessito da sua ajuda. Clama ao Senhor. Fale o que você está passando, o que te incomoda, essa angústia. Fale para o Senhor a tempestade que você está vivendo. Dobre o seu joelho no seu quarto e diga: Senhor, eu preciso de uma paz. Há tempo que eu não tenho paz na minha casa. Diga para o Senhor o que você precisa. E imediatamente Ele vai estender a mão para você. E logo depois que Ele estende a mão, Ele salva Pedro, Ele volta para o barco. Eu falei: Senhor, fazendo essa mensagem, o Senhor poderia imediatamente já acalmar a tempestade no momento que o Senhor viu os discípulos, mas o Senhor espera chegar dentro do barco. E só quando chega dentro do barco, o Senhor acalma a tempestade. E Deus me disse: Pedro, você se lembra que a ordem que eu dei foi que era para os discípulos entrarem dentro do barco, remarem e só sair do barco quando chegar do outro lado? A ordem era entrar dentro do barco, passar para o outro lado e chegar do outro lado. Eu só acalmei a tempestade. A primeira tempestade eu acalmei ela dentro do barco. A segunda tempestade eu acalmei ela também dentro do barco. Por quê? Porque o local que eu vou resolver essa situação, a sua situação vai ser resolvida dentro do barco. O barco está balançando, fica dentro do barco. Eu estou achando que eu vou perecer, fica dentro do barco. Eu estou achando que eu vou submergir, Pedro, mas o barco está balançando, está dando tudo errado. Fica dentro do barco. Pedro, mas eu não estou vendo Jesus aqui igual os discípulos, Mateus capítulo 14. Ei, fique tranquilo que no momento certo Ele vai chegar. E quando Ele chegar, Jesus vai acalmar essa tempestade que você está vivendo. Tenha fé. Creia no impossível. Estamos vivendo uma tempestade nesse momento caótico no Brasil, no país inteiro, no mundo inteiro. Isso é uma tempestade. Mas fique tranquilo, deixa eu falar uma coisa para você que foi a ordem que Deus deu aos discípulos: não saia do barco, fique no barco. Ei, está passando uma situação difícil, essa pandemia, coronavírus, seja outras doenças, fique dentro do barco. Não saia de dentro do barco, continue na presença do Senhor, continue buscando a presença de Deus na sua casa, continue intercedendo, continue orando, continue buscando a presença dEle, a face dEle, e creia. Eu já estou remando mais de 3 dias, mais de 4 dias, Pedro, eu não estou vendo Jesus aqui. Espere só mais um pouquinho, espere mais um pouco. Ou você acha que você é o único que tem essa vontade de pular fora do barco? E deixa eu dizer uma coisa para você: durante a tempestade, o local mais seguro é dentro do barco, porque o barco foi uma estrutura feita exatamente para poder andar no mar. E quando a tempestade está ali, ventando com as ondas, a madeira ela consegue suportar a pancada que a onda dá, mas você não consegue. Por isso o local mais seguro na tempestade é você ficar dentro do barco, porque tem pancadas e ondas que você não vai suportar devido a essa tempestade. Fique no barco, fique com essa palavra, e eu profetizo sobre a tua vida nessa noite, que a tempestade que você está vivendo, você pode ter certeza que não é para te matar, é para elevar o nível da tua fé a um outro patamar, para você poder fazer coisas inimagináveis. A obra sem fé é morta. E se eu falar para você de quantas situações que eu já passei, que eu achava que eu iria perecer, e eu não pereci, mas quando eu saí dessa situação, eu não sei se você já passou por isso, mas lutas que eu falava assim: eu não vou suportar, eu vou morrer. E quando eu saía da luta, eu me via alguém mais forte, eu me via alguém mais estruturado, a minha fé era mais ousada. Sabe o que é isso? Foi a tempestade que eu passei. Eu até brincava: Deus, glória a Deus pela tempestade que eu passei. Essa tempestade, ela vai te fortificar.
E eu profetizo sobre a sua vida que essa tempestade que você está passando, ela vai blindar você espiritualmente, ela vai te fortalecer, e você vai sair dessa tempestade, meu filho. Você vai passar para o outro lado sim, você vai chegar do outro lado sim, porque tem coisas que Deus vai fazer do outro lado, que estão esperando você, existem vitórias que estão esperando você do outro lado, mas é necessário você passar pela tempestade. O único caminho é passar pela tempestade. Então não saia do barco, fica no barco. Oh, glória a Deus. Fica no barco, fica no barco. O melhor lugar para se estar durante essa tempestade é no barco. O melhor lugar para se estar. Mas está ventando, está balançando, Pedro. Você não está entendendo, eu estou chorando todo dia. Eu estou falando para Deus todo dia. Essa tempestade eu estou achando que vai me matar. Ei, você está vivo. É porque Deus tem coisas para fazer na sua vida. Fica no barco. Não saia do barco. Creia nessa palavra que eu estou liberando para você. Eu vou fazer uma coisa ousada aqui. No lugar onde você está, com todo carinho eu te peço, fique de pé no lugar onde você está aí na sua casa, nesse momento. Se levanta desse sofá agora. Isso é um ato espiritual. Se levanta dessa cadeira. As pessoas ficam reclamando assim: pastor, fica toda hora pedindo para ficar de pé, para pegar na mão do seu irmão, para gritar. Ei! O engraçado é que quando algumas pessoas, até evangélicas, vão lá no Maracanã para poder ver o Flamengo, o Vasco, não. Quando faz gol, o que a pessoa faz? A pessoa grita, a pessoa berra. Aí aqui, na casa de Deus, onde você vai receber vitória, palavra de fortificação, você vai ser renovado. Você quer ficar parado, sentado? Não! Se levanta, pula, dá lugar, irmão. É o local onde você vai receber vitória e vai ser renovado. Deixa falar, grita assim, pula, dá pirueta. Isso aqui é uma casa espiritual. É como se fosse um carregador. Aqui você vem para poder se carregar as suas energias, para você poder voltar para as lutas lá fora e profetizar sobre vidas de pessoas também que precisam de ajuda. Fique de pé nesse momento que eu vou orar por você na sua casa. Feche os seus olhos nesse momento. Isso é um ato espiritual que eu estou fazendo. Eu sou profeta, eu tenho essa autoridade para fazer na sua vida. Receba essa oração. Receba, abre as suas mãos como mãos para poder receber, que eu vou profetizar sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa. Receba essa profecia. Assim como as pragas do Egito lá em Êxodo foram para poder, com ordem de Jesus, de Deus, para afrontar o povo egito, as pragas do Egito nenhuma contaminou o povo hebreu, porque tinha uma ordem, existia uma ordem. Pode tocar no povo egito, mas o meu povo hebreu, essa praga não toca. Eu profetizo sobre a sua vida que essa praga da pandemia, coronavírus, até outras, pneumonia, anemia, gripe suína, ela não vai tocar o povo de Deus. Eu profetizo que essa doença, ela não vai tocar a sua casa. Eu profetizo que essa doença, ela não vai chegar nos teus filhos, ela não vai chegar no seu marido, na sua esposa, ela não vai chegar nos seus parentes, ela não vai te tocar. E para finalizar essa oração, continua com essa mão aberta de pé, que isso aqui é um ato profético. A última praga era a praga do primogênito. E a Bíblia vai dizer que deram a ordem para passar um sangue na porta. E o anjo da morte só podia entrar onde não tinha o sangue. Deixa eu profetizar sobre a tua vida aqui. Eu profetizo que tem um sangue na sua porta nesse momento. Eu profetizo que tem um sangue em cada cômodo. Eu profetizo que tem um sangue nos seus parentes, na sua família, um sangue. E esse sangue é o sangue do Cordeiro. E quando o anjo da morte vier querer tocar na tua família com essa pandemia, com essa doença, eu profetizo que o anjo da morte vai falar: ei, eu não posso tocar lá, porque quando eu vou eu vejo um sangue. Ai, calabaxere, canta. Eu vejo um sangue ali. É o sangue do Cordeiro e eu não posso tocar nesse sangue. Eu não posso tocar nessa pessoa. Então eu profetizo que nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Receba essa palavra e fique com essa pregação em nome
de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. E você que recebeu essa palavra, faça assim com as tuas mãos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vinda de Jesus. O povo de Deus diz: amém.